Olá, inscritos do SB Team! O vídeo de hoje foi muito pedido nos comentários do último vídeo. Eu vou falar pra vocês tudo que eu sei sobre, o final da primeira fase e o que vai acontecer na segunda fase, tudo em relação a esse esticamento que a novela Poliana teve. Eu aposto que tem uma galera que nem sabe do que eu tô falando, enquanto outros estão extremamente curiosos pra saber mais. Então já sabe, né? É só continuar vendo. Primeiramente, eu não sei como começar a falar sobre esse assunto. O esticamento não estava previsto e pegou até os atores de Poliana de surpresa. A Sofia Valverde deu uma declaração de que não fazia ideia do que ia acontecer. Eu fui no SBT em setembro para gravar algumas coisas pro canal, e eles me disseram que as gravações da novela realmente acabariam em dezembro. Ou seja, foi uma decisão inusitada, feita provavelmente sob pressão do financeiro. Pra quem não sabe, esticar a novela representa uma enorme economia de dinheiro para os cofres da emissora. Mas isso eu explico melhor no próximo vídeo. O fato é que foi esticado e agora teremos gravações até outubro de 2020, se nada acontecer, e exibição até maio ou junho de 2021. Nossa, mas 7 meses de diferença? Sim, o SBT está bem adiantado com relação às gravações, com uns 6 meses de frente mais ou menos. Até lá, esse prazo aumenta. Na verdade eu não sei se aumenta porque os atores vão ter uma férias de 1 mês. Pelo que eu sei, com relação às gravações, eles devem começar a gravar a segunda fase no final de janeiro, tendo em vista algumas mudanças. Os atores entraram de férias no dia 21 de dezembro e eles ficam até dia 21 de janeiro sem gravar. Durante esse período, alguns atores seriam chamados para renovar o seu contrato. Mas o que realmente aconteceu foi que alguns atores simplesmente foram dispensados com tchau. Tipo assim, não precisamos mais de você, uma boa sorte na sua carreira, mas aqui nessa novela não tem como você ficar mais. Mas o que vai mudar na novela? Bom, supostamente a história vai mudar de foco. Alguns personagens saem, muitos, e alguns personagens entram, eu acho que poucos. Eu tinha recebido a informação de que 17 pessoas sairiam dessa nova fase, só que já saíram mais do que 17. Pra quem não viu o último vídeo do canal, lá eu explico os atores que vão sair e consequentemente os personagens que não estarão na segunda fase. Ou seja, clica aqui porque lá vai ter um card pra você ir pra esse vídeo, tá bem bacana. Alguns cenários novos vêm por aí, já no final da primeira fase, como o Clube do Laço Pink, que já tá pronto faz um tempo, e o Barzinho Toca Toca, que deve entrar ainda na primeira fase também, porque algumas cenas já foram gravadas lá, com o núcleo jovem. E eu não sei se o nome é esse, tá, gente? Eu vi em algum lugar e eu acho que é Toca Toca, mas eu não tenho certeza. Agora, uma grande parte do cenário já começou a ser desmontado, ou já terminou de ser desmontado, pra passar por algumas modificações, ou simplesmente pra ser excluído da novela. Como é o caso do quarto da Filipa, da casa da Glória e da casa do Vini. Mas o mais importante de tudo isso, vai ter uma passagem de tempo na novela. Não sei direito se vai ser suficiente para Poliana moça, mas eu chuto uns 2 anos. Isso vai parecer meio estranho porque tem personagens que não vão mudar muito. Tipo Gêmeos, eles não vão crescer o tanto que deveriam para que pareça real essa passagem de tempo. E eu espero do fundo do meu coração que o SBT mude pelo menos o penteado da maior parte do elenco. Principalmente da Poliana, que é o foco da história. Sei lá, coloca uma faixa do cabelo dela, esconde a franja. Como a própria Larissa me falou, ela vai sair da novela, mas todos os personagens terão um desfecho, sendo que para alguns será um desfecho só para acabar a fase, e enquanto outros será um desfecho permanente. Um monte de personagens vai sair, a Mirella sai, a Filipa sai, o Guilherme sai, a Yasmin sai, a Mavi Malu, a Letícia, a Débora, a Arlete, o Lindomar, a Sophie, o Yuri, enfim, muita gente sai, então vão ter que preencher isso aí de alguma forma com atores novos. E um dos que foram confirmados é o ator Gabriel Miller, que fez o Emílio em Carinha de Anjo, e vai entrar fazendo algum personagem. É bem provável que ele entre meio que pra fazer o papel do Magabelô atualmente, porque o Magabelô cresce e vai precisar ter alguém pra fazer as tontices que o Magabelô faz atualmente. Então eles vão precisar contratar umas crianças pequenas pra entrar no lugar do Magabelô, porque, sei lá, tem uma cota de criança na novela. Eu cheguei a achar que o Léo Belmonte entra com um personagem fixo e fez só uma participação, então eu acho que ele não entra pra nova fase. Voltando à história, a novela pode ir para 2 rumos. Ou ela continua nessa pegada tecnológica, ou há um desfecho onde a tecnologia entra em colapso e eles abrem mão desse foco todo em games e robôs. Mas uma informação que pouca gente sabe é que essa estratégia toda não é só pra dar mais uma fase pra Poliana. Durante a segunda fase de Poliana, alguns personagens de Patinho Feio entrarão na história. Pelo que eu sei, tá, gente? Pode ser que não seja verdade, mas já me disseram algumas vezes isso, então eu tô realmente crente que isso vai acontecer. Com o tempo, o foco em Poliana diminui e aumenta o foco na história mais Patinho Feio, até que Poliana se encerra de vez e
a história de Patinho começa. Teve uma novela da Record há um tempo atrás que utilizou da mesma estratégia, que foi aquela Mutantes Caminhos do Coração, que tem aqueles mutantes, né? E ela começou com Caminhos do Coração, daí ela virou Mutantes Caminhos do Coração e terminou como Promessa de Amor. Foi meio que uma trilogia. Lembrando que essa história foi meio que praticamente confirmada pelo SBT, tipo, de emendar 2 novelas. Mas nunca é certeza porque o SBT muda de ideia muito rápido. Então, pra resumir, muita coisa muda e fica nesse entre e sai de personagens. Outra coisa que deve acontecer, na verdade eu tenho certeza que vai acontecer, é o amadurecimento dos personagens. Eu acho que a Poliana já tem quase 13 na novela, porque ela começou com 11, dela fez 12 no capítulo 129, e desde então já trocou de ano letivo, ou seja, já faz quase um ano que ela fez a festa dela, então ela tem praticamente 13. Então, na nova fase, ela teria 15 anos. A Sofia tem 14 e ela vai fazer 15 perto do fim das gravações. Teriam que fazer uma nova preparação com os personagens, porque eles vão amadurecer, então meio que, tipo, precisa dar uma reforçada nas características que vão ficar e na mudança, né, que o personagem vai ter. Gente, eu acho a Sofia muito fofinha pra interpretar um papel de 15 anos, mas ela meio que, tipo, já teve umas mudanças no corpo da Sofia e na novela eles infantilizam muito ela. Então é capaz que dê bom, assim, tipo, ela envelhecer, porque a atriz vai conseguir acompanhar a personagem. A Bela Fernandes, por exemplo, não teria esse problema, já que ela já tem 15 e vai fazer 16. Só que ela não tá na próxima fase, então meio que... Enquanto isso, teremos Igor Jansen com 16 e Lucas Burgatti com 18. Aliás, foi importante falar disso. Muito se fala sobre romances nessa segunda fase. Isso porque eles já terão idade para começar a namorar. Devido ao namoro da Sofia com o Lucas, muita gente fala que Poli e Eric vai ser real. E sinceramente, eu acho que o SBT possa juntar a Poliana com o Eric. Até porque a Poliana e o Eric já estarão mais próximos no final da primeira fase. Eu já nem lembro tanto a história do primeiro livro, quanto mais do segundo, que eu nem terminei de ler. O que acontece é que se eles resolverem seguir o livro Poliana Moça, a protagonista deverá ter mais dificuldade em jogar o jogo do contente. Isso porque os problemas serão maiores e a adolescência é uma fase mais complicada da vida mesmo. Pra quem quer ver beijo, pode ter certeza que vai ter. Só que vai ser beijo nível SBT, sabe? Um selinho caprichado e nada mais. Alguns personagens terão seu desfecho na primeira fase, que termina lá pelo capítulo 600. Depois disso devem ter mais uns 150, 200, 250 capítulos, que é o que daria pra gravar entre o final de janeiro e outubro. Até porque não é só a segunda fase, ainda vai ter show, vai ter filme de Poliana, então é muita coisa assim, sabe? Se bem que o filme já não tem mais tanta certeza se vai ter... Enfim, eu vou manter vocês informados. Algumas coisas bem importantes vão acontecer entre o final da primeira fase e o começo da segunda. Pra quem não sabe, eu estou regravando esse vídeo pela segunda ou pela terceira vez, porque eu vivo recebendo informações novas e eu queria atualizar vocês tipo, ao máximo. Como eu venho falando pra vocês desde o começo da novela, a Poliana deveria ficar paraplégica. No entanto, eu achava que o Bento tinha entrado pra pegar um pouco da história da Poliana paraplégica pra ele, já que é meio difícil ter 2 personagens deficientes na novela, geralmente é só um que fica deficiente. E pra quem não é muito antenado nas gravações mesmo de Poliana, no Instagram, deve estar estranhando um pouco, porque a gente já passou do capítulo 400 de exibição na TV e nada da Poliana ficar paraplégica. Só que agora a gente já tem certeza que ela vai ficar paraplégica, porque já tem alguns vídeos das gravações no qual ela aparece na cadeira de rodas. Então, a Poliana vai sim sofrer um acidente. Eu já imagino que vai ser super tosca essa cena e meio sem sentido também, pra não traumatizar as criancinhas. Outra coisa que vai acontecer e que me deixou chocado é a morte de um personagem muito importante. E o pior, não é um personagem do elenco adulto. Ou seja, vai ser bem triste se realmente acontecer. Eu estou falando, gente, do que é um personagem muito querido por todos os fãs da novela. Temos ainda aqui alguns spoilers do final da primeira fase de coisas que já foram gravadas e que vão acontecer muito em breve. Quem deve passar para o lado do bem é o Mosquito. A gente já sabe que o Mosquito já tá meio que tipo se convertendo a mocinho, ele já não quer mais saber da bandidagem, então ele vai trabalhar na padaria Ora Pães Pães. A Luísa volta em breve para a mansão dela. E depois de um tempinho a Poliana fica paraplégica. Gente, desculpa, mas pra mim não colou 100% essa história de que o Pendleton é o verdadeiro pai da Poliana. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários. Porque eu penso assim, o cara é tipo o Mark Zuckerberg da novela. Ele é dono do Facebook, ele tem uma empresa gigantesca de tecnologia, ele sabe fazer robô, ele consegue manipular o que ele quiser e quando ele quiser. Invadir o sistema da clínica que fez o exame de DNA é fichinha pra ele. Pra quem achou que o Roger ficaria pobre, eu ainda não tenho notícias sobre isso. Agora que ele está no
controle da 11 haverá uma Sarah do mal, o Agar, que será mais ou menos a mesma coisa que a Sarah, só que num visual um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Sem Philippa na história, vai ter que acontecer alguma coisa para atrapalhar mais a vida da Poliana, porque a Philippa saiu, a Débora saiu, a Nadine saiu. De vilão ficou praticamente o Roger e o Pendleton, que a gente não sabe se ele é tão assim do bem. Aconteceram algumas coisas sem sentido já. Um exemplo disso é a saída da atriz Bia Queiroz. Ela interpretaria a Jéssica. Algumas fontes oficiais exibiam essa notícia. Não se sabe por que isso aconteceu. A garota não estava no elenco principal quando o mesmo foi divulgado. No entanto, ela tinha um contato grande com o elenco e até participou do Teleton junto com os atores, o que é algo que não acontece com o elenco de apoio. Ou seja, ela ia ser alguma coisa na novela. Outra coisa que ainda não fez sentido. Ciro morreu e a relação entre ele e a Gabi ainda não foi revelada. Talvez mais pra frente seja abordado esse enredo. Eu não sei como fica a história do filme com isso, mas Carrossel teve uma história bem genérica mesmo. Uma história que não afete em nada na trama da novela. Ou seja, seriam independentes uma da outra. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que pode acontecer nessa nova fase da novela? Você concorda com tudo que eu falei ou discorda de algo? Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você quiser, porque o comentário é seu, mas de preferência alguma coisa útil, né, gente? Um grande abraço a todos e valeu!